Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre por que a maioria das pessoas tem dificuldade em curar suas dores. E aqui, quando eu falo em dor, gente, eu não tô falando só em dor física, né? A gente tem as nossas dores emocionais, quem passa aí por processos de dificuldade aí financeira, falta de realização profissional, pessoal, também são dores, né? E nenhuma dor aí é maior ou menor que outra, cada um vive o seu processo. Bom, para aqueles que não me conhecem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Caroline, eu sou psicoterapeuta holística, trabalho com terapias energéticas, com o tarô e a numerologia. E o meu objetivo é justamente te ajudar a curar suas dores para que tu tenhas uma vida com mais realização e que tu alcances os teus objetivos. Bom, mas então vamos lá. Para falar um pouquinho dessas dores, né? Por que dessa dificuldade? É preciso que se entenda a nossa formação, né? A formação dos nossos corpos. Dentro da visão holística, que é uma visão, assim, digamos, com uma origem mais oriental, né? Claro que hoje muita gente já ouviu falar disso, né? Quem trabalha com essas terapias, então segue essa linha de raciocínio, né? Então, assim, eu vou até deixar por aqui uma imagem para vocês ir se guiando, tá? Conforme eu vou falando aqui. Então, assim, gente, a gente tem 7 corpos sutis, tá? Então, vamos começar pelo mais fácil, né? Corpo físico, fácil de entender, né? Nosso corpício aqui. Só que o nosso corpo é formado aí de músculos, ossos, órgãos, tecidos, enfim. Mas ele precisa de algo que dê energia, né? Que anime este corpo, né? E aí isso é função do segundo corpo, do corpo etérico, que é o que anima o corpo físico, que dá energia para o corpo físico, né? Onde estão os nossos chakras. O corpo etérico é como se fosse uma cópia do nosso corpo físico, só que de forma energética. Então tudo que a gente tem no corpo físico, órgãos, tudo tem no duplo etérico, só que de forma energética. E como eu disse, é lá que estão os nossos chakras. Bom, depois a gente tem o nosso corpo astral, também chamado de corpo emocional, que, como o próprio nome diz, é lá que ficam todas as nossas emoções, todos os registros das nossas emoções. Depois a gente vai para o mental inferior. O mental inferior é onde está a nossa razão, a lógica. É onde a gente se reconhece como um indivíduo, né? A nossa personalidade. Depois nós temos o nosso corpo mental superior, né? Nosso corpo mental superior é onde estão todas as informações necessárias para a gente viver essa vida, né? Essa encarnação aqui na Terra, tá? Então todas as informações, né? Aquilo quando a gente diz, procura dentro de ti as respostas, é desse mental superior que a gente tá falando, tá? Depois a gente vai pro corpo búdico. O corpo búdico é onde são todos os registros de todas as encarnações, né? Então é a nossa grande biblioteca, é o corpo búdico. E por fim, o corpo Atma, ou átmico, que é a centelha divina, que é o que a gente fala, né? O Deus dentro da gente. Bom, e agora eu vou fazer o caminho inverso e vai ficar bem fácil de entender o porquê dessa dificuldade que a gente tem em elaborar certos processos aí, em curar essas dores, e também vai trazer um entendimento a mais do porquê que às vezes a gente não manifesta as coisas do jeito que a gente gostaria, né? Que até foi assunto de um vídeo que eu fiz semana passada. Então vamos lá. Bom, centelha divina, né? Deus dentro de nós. Então, o Criador experiencia a vida na Terra das mais variadas formas dentro de cada um de nós, porque todos nós temos a centelha divina, né? Todos nós temos Deus dentro de nós. Aí vamos para o corpo búdico, né? A nossa grande biblioteca, onde estão todos os registros de todas as encarnações. Desse corpo búdico saem algumas informações que são necessárias para quando a gente vai reencarnar, né? Então a gente tem processos para elaborar, coisas para resgatar, enfim, né? Cada um aí tem as suas coisas para resolver, né? Então
a gente pega as informações dessa biblioteca do corpo búdico, traz para o mental superior. E nesse mental superior, então, vão ter todas as informações que a gente precisa para elaborar os nossos processos aqui na Terra. Tanto o nosso propósito de vida, como os desafios, né, os perrengues que a gente vai passar, tá tudo lá, né? Aí, esses 3 corpos, né, que são os corpos de luz que a gente fala, eles fazem parte da tríade superior, tá? E aí a gente vai para o quaternário inferior, né? E que a gente começa a materializar a coisa, né? Então, e aí a gente vai para o mental inferior, que é o nosso racional. Então, onde fica o nosso ego, né? Quando eu falo ego aqui, é ego como um indivíduo, né? É quando a gente sai do todo, digamos assim, né? Sai, modo de dizer, né? Mas é quando a gente se individualiza como personalidade, como pessoa, né? E ali tá toda a lógica, a razão, o nosso raciocínio, tá? Aí, gente, vejam que interessante. É a partir do mental inferior que a gente constrói as coisas. O nosso mental, ele tem um poder muito, né, muito grande. Só que depende aí aonde que a gente vai direcionar esse poder, né? Qual é o foco, né, que a gente está colocando. Porque a gente pode construir coisas legais e coisas que não são tão legais. Tanto para nós, como para os outros, para o mundo, enfim. Então, assim, aí a gente sai do mental inferior, vamos para o corpo emocional, também chamado de corpo astral ou também chamado de corpo vibracional. Nesse corpo, onde estão as nossas emoções, né? Cada emoção tem uma frequência, então este corpo ele vibra em frequências diferentes do corpo mental inferior, tá? Bom, então pegamos lá o corpo mental inferior, racionalizou, usou a lógica para nos formar como personalidade, como indivíduo, né? O que é melhor para nós, né? Temos o nosso corpo emocional, que tá lá as nossas emoções. Isso tudo vai mandar uma informação, né? Vai mandar essa energia pro duplo etérico, né? Que é onde estão os nossos chakras e que é o que anima o corpo físico. Então, lembram que no vídeo lá da cocriação, eu falei que não basta só pensar para as coisas se realizarem, que tem que pensar, sentir para então materializar? Aqui é a mesma coisa. O mental inferior pensa, na lógica, a razão, o corpo emocional sente e vai mandar essa informação para o duplo etérico, que vai materializar, que vai realizar no corpo físico. Então, assim, na formação desses corpos, né, quando eles se formam e até lá, quando a gente é criança, enfim, até uma certa idade, isso tudo tá afinado, né, tá tudo, assim, zerado, tá tudo ok, tá tudo em equilíbrio. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai passando daí pelos nossos processos, né, e aí o nosso mental inferior e o nosso emocional começam a entrar em desequilíbrio, né? Porque a gente aí começa, conforme, claro, o processo de cada um, né? Mas aí a gente vai experienciar coisas, né? Vamos passar aí alguns por perda, outros por algum outro tipo de trauma, enfim, né? E mesmo as coisas do dia a dia, cada um vai processar de maneira diferente, né? O nosso emocional vai arquivar, né, isso de maneira diferente aí para cada um de nós. Então, o nosso mental, né, que é o tem que é a lógica, né? Eu devo fazer isso porque é melhor para mim, eu tenho que fazer tal coisa porque é o correto. Ele começa a não andar junto com o emocional, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui, né? Aquela coisa quando a gente é criança e chega aquela tia que quer beijar, quer apertar e tal, e a gente não tá muito afim,
né? E aí vem o pai e a mãe lá, cumprimenta a tia, vai dar um beijo na tia, né? Então a gente vai lá porque tem que dar o beijo na tia, mas o nosso emocional, né, não quer fazer aquilo, não tá afim de fazer aquilo, né? Então a gente se força, né? Então a gente já começa isso, que é um exemplo bem bobo, né? Tem coisa muito mais profunda, tá? Esses desequilíbrios, né, do mental do mental inferior e do emocional, eles começam a fazer com que a gente se afaste do nosso projeto de vida, com que a gente se afaste daquelas informações lá do nosso mental superior. Porque o mental racionaliza uma coisa, mas o emocional quer outra, sente outra, tá? Toda essa informação aí em desequilíbrio, ela vai para o duplo etérico, que vai transmitir para o corpo físico, tá? Então aí fica bem fácil de entender, né? O porquê que a gente não materializa as coisas de forma meio, né, não tão bacanas pra gente, porque a gente pensa uma coisa, mas no fundo sente outra. E também o porquê que as doenças se instalam, por que as dores se instalam, né? No momento que eu sinto uma coisa, né? A minha emoção diz uma coisa, mas eu faço outra porque eu aprendi assim, porque é o correto, porque todo mundo faz daquele jeito, porque a sociedade exige que seja daquele jeito, né? E eu me forço a fazer coisas que eu não quero, que eu não gosto, eu vou eu vou traindo a minha essência, né? A gente vai se distanciando do nosso projeto, aquele que a gente pegou, né, as informações lá do búdico e veio para o mental superior, trouxe aqui para a Terra com todas as ferramentinhas para a gente viver a nossa vidinha aqui. Então a gente vai se distanciando disso, né? E conforme a gente se distancia, isso pode afetar em vários aspectos. Às vezes a gente se distancia e acaba escolhendo uma carreira que não nos realiza, ou acaba não conseguindo ter relacionamentos harmônicos, né, familiares ou afetivos, enfim, cada um, aí isso pode refletir em uma ou até em mais áreas da vida, tá? E também todo esse desequilíbrio, porque isso causa uma tristeza, causa ansiedade, né, e aí que vem os processos, tá? Então, né, vem a tristeza, vem a ansiedade, vem a frustração, a autoestima vai lá embaixo, né, e aí eu já não me amo mais. E aí, esse processo em desequilíbrio por um tempo prolongado são o que geram as doenças físicas também, tá? Então, dito isso, gente, claro, eu falei de todos os corpos aqui para não ficar uma coisa solta, tá? Mas eu quero que vocês se atentem ao mental inferior e ao corpo emocional. Entendam que são corpos diferentes, que as coisas não estão no mesmo lugar, né? São em caixinhas diferentes, né? Então, e que vibram frequências diferentes. Então, gente, por isso que é tão difícil para a maioria das pessoas encontrar uma solução, né, para os seus problemas, curar as suas dores, né? Principalmente as dores emocionais, né? E as dores físicas, a questão física por consequência, porque como eu falei, né, um processo aí que tá no emocional há muito tempo, ele acaba gerando uma doença no corpo físico, tá? Então, gente, assim, eu não tô falando aqui, né, pra ninguém deixar de ir ao médico, de tomar um remédio, de ir no psicólogo, enfim. Tudo isso é necessário, né? As coisas precisam ser trabalhadas em conjunto. O que eu quero dizer com isso, com toda essa explicação aqui que eu tô dando, é que às vezes tomar um remédio ou procurar uma ajuda psicológica, somente, né, uma ajuda psicológica para lidar com uma questão que está no corpo astral, no corpo emocional, que é outro corpo separado do corpo mental, na maioria das vezes não é suficiente, né? Então não é para escolher uma coisa ou outra, não, né? Óbvio que tá com processo físico, precisa procurar um médico, né? Vai te receitar um remédio, vai pedir exames, né? É o procedimento correto a se fazer.
né? Tá com processos que precisam ser entendidos, precisam ser elaborados pela mente, sim, é preciso ir para o psicólogo. A gente tem uma mente para pensar, né, gente? Então a gente não pode... As coisas têm que fazer sentido, né? Porque se a gente não tiver o raciocínio, não tiver esse entendimento, né? A gente não elabora também as nossas questões, né? Então sim, é importante, né? É essencial. Então, não se deve abandonar, né? O tratamento médico, nunca, nem o tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim, né? Depende aí qual é o caso de cada um, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes isso não é suficiente, porque se a origem está lá no corpo emocional, não vai ser com a razão, com a lógica que a gente vai acessar a raiz desse problema, né? Então, por isso que é importante, né? E aí as terapias holísticas ou energéticas, quânticas, enfim, né? São tudo a mesma coisa. Agem justamente nesse campo, onde a lógica, né? E aonde o remédio, né? Não vão chegar, né? Porque sim, o remédio traz uma melhora, e muitas vezes, sim, é necessário, né, para te tirar. Às vezes a pessoa tá tão no fundo do poço que precisa de uma coisa para levantar, né, para sair daquela situação, até para ter vontade de buscar um outro tipo de auxílio, né? Então, sim, muitas vezes é necessário e tá tudo certo. Então, a questão, né, do mental também, né, que é onde o psicólogo lá vai trabalhar também, trazer o entendimento, trazer, né, fazer com que a pessoa raciocine, né, entenda os seus processos, é muito importante, né, mas tratar o energético, o emocional, né, a vibração, a frequência, né, a questão vibracional, a questão da frequência da emoção, isso só tratando no corpo emocional. E é aí onde a terapia holística entra, é nesse campo emocional, né? E muitas vezes em processos também espirituais, quando a pessoa já está num processo aí muito longo e não buscou ajuda, demorou muito, enfim, né? Baixou muito a vibração e aí entrou agentes externos, enfim, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Então é onde entra a terapia holística, tá? Então esse entendimento que eu queria trazer para vocês são lugares diferentes. O corpo mental é um e o corpo astral, emocional é outro, né? Então, não dá para tentar resolver um problema indo em outro endereço, né? É muito mais difícil curar uma situação, né, que tá lá num local e tu tá buscando uma terapia que tá buscando essa solução em outro, né? É como se eu pedisse uma pizza, colocasse o endereço da minha casa e fosse lá pro meu trabalho querer comer lá. Não existe, né, gente? Eu tenho que botar lá o endereço onde eu quero receber a pizza. É a mesma coisa. Então, as emoções a gente precisa trabalhar no corpo emocional. É a maneira mais rápida, mais eficaz de fazer isso. Lembrando, nunca abandonar os outros tratamentos, né, que cada um faça, né, que é importante. Uma coisa não substitui a outra. A gente deve trabalhar em conjunto e é para isso que, graças a Deus, existem aí cada dia mais técnicas e mais acessíveis aí para todo mundo aí poder se equilibrar, se tratar e se curar por inteiro. Tá certo, gente? Então é isso. E se tu sentiu vontade aí de fazer uma consulta comigo, se tu vem aí com um processo aí que, né, que fez sentido tudo isso que eu falei aqui, entre em contato comigo e agenda teu atendimento presencial ou online. Certo, gente? Gratidão e até o próximo vídeo.